promessa está sobre a nossa vida, amém? Eu quero magnificar ao Senhor por essa rica oportunidade, porque a Ele sempre será toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Glória a Deus, pastor Lorenilson Maia, Deus abençoe por essa rica oportunidade, juntamente com a sua esposa. Quero louvar a Deus pela vida da nossa missionária Liz, que foi canal de bênção sobre a minha vida, tem sido, tanto ela quanto seu esposo, nosso presbítero, pastor Dondoni. Deus abençoe esse casal, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos deve congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, presbítero João, pregador da palavra de Deus, homem de Deus. Eu sempre sonhei em ter uma família na presença de Deus e alcancei esse favor do Senhor, amém? Está ali a minha filha Esther, bênção também, já faz a obra, já louva a Deus. E eu fico muito feliz que essa graça se estenda. Se existe alguém que falta um membro da sua família, que você receba nessa noite o cumprimento da promessa que você e a tua casa servirá ao Senhor, amém? Não tem bênção maior do que essa. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do começo, livro da criação. Louvado seja Deus, capítulo de número 41. Louvado seja Deus. Capítulo de número 41, a partir do versículo 51. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia. Deus é fiel, Deus é poderoso. Capítulo de número 41, versículo de número 51. Deus é fiel. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Versículo 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Senta glorificando ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, cada estado, cada cidade para a qual está sendo transmitida essa mensagem, esse culto. Deus abençoe, porque a unção de Deus, ela também é transferida. Cada cidade, cada estado tem uma unção e nós precisamos transferir mutuamente, amém? Glória a Deus, amados. Nós estamos diante de uma história bastante conhecida, notável, linda, que é a história de José. Louvado seja Deus. Em virtude dos últimos acontecimentos no mundo, o meu desejo é sempre pregar a vinda de Jesus. Porém, Deus me fizera lembrar que, embora a sua vinda esteja muito próxima, ainda existe cumprimento de promessa para acontecer na terra. E Deus me fazia lembrar acerca da história de José. E nós sabemos que José, aleluia, era filho de Jacó, juntamente com Raquel, a mulher a qual ele realmente amara. Muito embora ele tenha ali tido outra esposa, a irmã de Raquel, chamada Lia. Louvado seja Deus. E também tenha tido filhos com as suas escravas das suas esposas. Louvado seja Deus, com a permissão das mesmas. Mas a Bíblia vai deixar claro que a mulher a qual realmente Jacó amara, a qual trabalhara 14 anos e parecia-lhe pouco pelo muito que a amava, foi com essa mulher que ele teve José. Não só José, como Benjamim. E José, amados irmãos, era um jovem que se destacava diante dos seus 11 irmãos. Louvado seja Deus. Porque José era um jovem responsável. José era um jovem da confiança do seu pai. José era um jovem que, aonde o pai dele mandava, ele ia. Quando o pai dele mandava, ele vinha. Ele tinha obediência. Ele tinha submissão à autoridade do seu pai. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais José do que aos seus irmãos. Tinha um amor especial por José. E, amados irmãos, eu confesso que quando eu li essa parte dessa predileção de Jacó por José, eu achei um pouco injusto. E eu disse: Deus, por que Jacó demonstrar assim tão claramente essa preferência por José?
sendo que isso geraria um problema na família, sendo que isso geraria uma tensão, uma disputa, louvado seja Deus. Porém, Deus me ensinou nessa mensagem, nessa história, Deus me disse: minha filha, José conquistou tal posição no coração do seu pai. E eu quero te dizer nessa noite que cada pessoa conquista o que conquista no coração de Deus. Aleluia. Cada pessoa conquista o que semeou no coração de Deus. Então José, querido, ele conquistou. O nosso problema é que muitas vezes nós temos uma dificuldade de assumir aquilo que o outro conquistou por mérito. Nós temos uma dificuldade de reconhecer o mérito do outro. Porque a gente diz: fulano está ali porque é filho de cicrano. Fulano está ali porque também é bonitinho. Fulano está ali por causa disso. E a gente nunca diz: fulano conquistou. Fulano foi aonde eu não fui para conquistar. Fulano jejuou como eu não jejuei. Fulano foi no monte como eu não fui. Fulano abriu mão das madrugadas para orar como eu não abri mão. Fulano renunciou ao mundo e ao pecado como eu não renunciei. E por isso Deus deu uma honra diferenciada sobre a vida dele. O problema do ser humano é a falta de reconhecimento sobre a vida do outro. E o problema, queridos, é que os irmãos de José passaram a odiá-lo. Desde que o pai manifestara esse amor diferente. Porque, irmãos, amor também é recíproca. Às vezes a gente não entende porque o nosso pai e a nossa mãe é mais próximo do outro. E até porque Deus tem um mistério diferente com alguém. Mas nós temos que entender que o amor também se conquista. Amor também se semeia. A minha Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei para vós, diz o Senhor. Então, naturalmente, quem mais se achega, mais intimidade tem. Goza de mais presença, goza de mais unção, goza de mais dons, goza de mais benefício, goza de mais honra. E também de mais perseguição, aleluia. Porque os irmãos de José passaram a odiá-lo, irmãos. Aleluia. E aí, para completar, Jacó também era pirracento, viu, irmãos? Missionário ali, Jacó, para completar, ainda faz uma túnica. Jacó faz uma túnica de várias cores. O homem já era destacado. Jacó pega e faz uma túnica, que a Bíblia chama de túnica talar. E era uma túnica de diversas cores. Uma túnica diferenciada, uma túnica festiva. Uma túnica de honra, uma túnica de destaque. Porque Deus, quando quer exaltar, Ele exalta, viu, irmãos? Deus, quando quer destacar, Ele tira de trás das malhadas e coloca na mesa. E a Bíblia diz que o pai representa no físico aquilo que José já tinha adquirido no espiritual. Aleluia. Um destaque especial. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que José trazia más notícias dos seus irmãos. Não porque ele fosse fofoqueiro, irmãos. Eu já vi gente dizendo que José era fofoqueiro, não. Não porque José quisesse, querido, mas porque José trabalhava em cima da verdade. José trabalhava em cima do zelo e ele tinha zelo da casa. E quem tem zelo da casa não aceita nada que venha profanar a casa, que venha profanar o lar, que venha profanar a família. Então José trazia más notícias porque eles andavam errado. E hoje, irmãos, o problema é esse. Que muitas vezes quem é visto como problemático é quem denuncia o pecado. Mas na verdade, quem escandaliza não é quem denuncia, é quem pratica. Quem denuncia está zelando pela casa. Quem denuncia está zelando pelo altar. Quem denuncia está zelando pelo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. José tinha um chamado de liderança, irmãos. E todo líder tem que aprender a ser contrariado. Todo líder tem que saber lidar com oposições. E essa foi a primeira oposição que José enfrenta na sua vida. Aleluia. Para completar, José também sonha. E todo mundo que sonha incomoda bastante.
Todo mundo que tem visão espiritual daquilo que Deus vai fazer incomoda bastante aqueles que são naturais, porque a minha Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Sharai de Kassúria. Deus chega para uma pessoa pobre e diz que aquela pessoa vai viajar o mundo inteiro. Ele não tem R$1, mas ele crê. E alguém diz: quem é você? Você não tem recursos, você não tem nome, você não tem padrinho. Aleluia. Mas quem deu o sonho foi Deus. E se Deus deu o sonho, é para você sonhar em cima. Quem tem uma promessa vive em torno da promessa. Aleluia. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde era. Ele já era um homem rico. Aleluia. Mas ele bota tudo em risco por causa de uma promessa. E a Bíblia diz que José sonha. Olha, irmãos, José é inocente, irmãos. Que coisa linda o coração de José. José era puro de coração, irmãos. José tinha pureza. Sabe aquela pureza de quando a gente tem um sonho, a gente tem uma realização, a gente conta para aquele amigo tão feliz, tão crendo que ele vai sonhar com a gente. Estamos acreditando, né, irmã, que ele vai gostar daquilo que a gente está falando. E você já, se você tiver visão espiritual, você já percebe. Que bom seria que os outros sonhassem realmente os nossos sonhos. Que bom seria que todos se alegrassem na nossa vitória. Porque é isso que a Bíblia nos ensina: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas infelizmente nem sempre isso é uma verdade no nosso meio. Nem sempre isso se concretiza em nosso meio. E nem todos conseguem celebrar a vitória alheia. Nem todos têm grandeza e nobreza de caráter suficiente para se alegrar na vitória do irmão. E ele vai dizer: irmãos, eu tive um sonho. Que sonho, José? Eu sonhei que a gente tinha, cada um tinha um molho, cada um tinha um feixe. E eu sonhava que os feixes de vocês se inclinavam diante do meu feixe. Aí eu te pergunto, foi José que inventou, irmãos? Ele não tem culpa. Você não tem culpa daquilo que Deus te revelou. Você não tem culpa daquilo que Deus te chamou para ser. Você não tem culpa. Vai ter gente que vai dizer que você quer se aparecer. Vai ter gente que vai dizer que você é exaltado, é exaltada, que você se acha, que você se sente. Mas você não tem culpa. Foi Deus que chamou para a obra. Ai, decantaramahai. Para completar, José vai e tem outro sonho que incomoda até mesmo o seu pai. E Jacó era homem de Deus, irmãos. Jacó era homem com história com Deus. Teve face a face com Deus. Teve Peniel com Deus. E ele chega e diz: família, tive mais um sonho. Qual foi o sonho? José, dessa vez, eu imagino já o povo já contrariado. Aí José diz: eu sonhei assim, que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Meu Deus, o sol simbolizava o pai, a lua simbolizava a mãe, e as 11 estrelas simbolizavam os 11 irmãos. Irmãos, diz para você entender como chocou a família. Jacó olhou para ele e disse: mas José, até mesmo eu e sua mãe vamos nos inclinar diante de você? Que história é essa? Sabe por quê, querido? Aí eu disse assim: Deus, Jacó tinha negócio. Os irmãos eram até carne, mas o pai tinha negócio. Como é que é isso, Deus? Deus falou comigo: tem coisas que eu vou te mostrar. Tem coisa que eu vou mostrar para os meus eleitos, que nem mesmo quem tem intimidade vai entender. Tem coisa que Deus está mostrando a você, não é o outro. E isso faz parte da aprovação da sua fé. Deus quer saber se você crê. Deus quer saber se você tomou posse. Quem disse que Samuel queria ungir Davi a rei, irmãos? Quem foi que disse que Samuel testificou nele que Davi ia ser rei? Porque tem coisas de Deus que é com você e ele. Tem coisas que nem quem tem negócio vai entender. E você fica esperando a aprovação dos homens. E você fica esperando aplauso dos homens. Se Deus te chamou, Ele garante. Se Deus te chamou, é você que tem que crer. Alá e canta na raçúria. Aleluia.
Xaramahandaya Súria. Alá, queimando nem raço. Eu não te mostrei já a terra. Eu não te falei já a terra, Naravassúria. E por que temes e por que duvidas? E por que cocheia entre dois pensamentos? Anarabandoque na raço. Apacanta naraçai. E a Bíblia diz, amados irmãos, trabalha aí, Espírito Santo. Aleluia. Deus está renovando promessa. Deus está renovando promessa. Deus está renovando chamados que estavam para morrer. Aleluia. Ei, canto na raço. E a Bíblia diz que José começa, irmão, a enfrentar essa grande oposição, ódio dos seus próprios irmãos. Porque ser escolhido é bom, mas não é brincadeira. Ser escolhido é bom, mas tem que cingir os lombos, porque tem pancada também, tem decepções também, tem perseguições também, tem inveja também. E os seus irmãos tinham profunda e amarga inveja. E a Bíblia diz que a inveja é um sentimento faccioso, é um sentimento diabólico. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que dura o furor, impetuosa é a ira, mas quem parará perante a inveja? Só Deus para repreender, irmãos. Eu já ouvi um ditado, meu esposo costuma dizer isso, a inveja é pior do que uma macumba. Só um olhar de uma pessoa invejosa é capaz de rasgar uma roupa sua. Mas que Deus repreenda esse espírito do inferno sobre as nossas vidas nessa noite. Que Deus repreenda sobre a sua casa. Que Deus repreenda no seu trabalho. Que Deus repreenda sobre a sua vida. E os irmãos possuídos de inveja, irmão José começa a sua caminhada. E a Bíblia vai dizer que Jacó dá uma ordem a José e diz: José, vai lá ver como estão os seus irmãos no campo. Que eles estão lá no rebanho. Vai ver como é que está a situação. E lá vai José. Aleluia. A Bíblia diz que não sabia José o que estava preparado contra a sua vida. Aleluia. E quando ele vai procurar, ele pediu informações e chegou até os seus irmãos. E os seus irmãos de longe o viram. E começaram a fazer chocarrice. E dizer: lá vem um sonhador. Lá vem um sonhador mor. Vamos lançar ele numa cisterna. Ou melhor, vamos matá-lo. A primeira ideia foi matar. Vamos matá-lo. E vamos ver o que será dos seus sonhos. E a Bíblia vai dizer uma coisa que me chamou muito a atenção. E eles o odiavam cada vez mais por seus sonhos e por suas palavras. Eu gostaria que você repetisse comigo: por seus sonhos e por suas palavras. De novo, por seus sonhos e por suas palavras. De novo, por seus sonhos e por suas palavras. Aí eu te pergunto: José tinha alguma coisa concreta? Aleluia. José tinha alguma coisa concreta para ser invejado? Aleluia. Somente a túnica. Mas eu quero te dizer que o que incomodava eram os sonhos e as palavras. Irmão, você não tem noção. Só de você falar do seu sonho já incomoda o inferno. Só de você profetizar que vai acontecer já está incomodando alguém. Porque o primeiro passo para algo se manifestar na terra é você tomar posse no Espírito. O diabo sabe disso, irmãos. É por isso que muitas vezes você está no culto e alguém está pregando, está profetizando e você fica ali travado. Porque Satanás não quer que você tome posse. A Bíblia diz que quando Ana, ela toma posse de Samuel, irmão, primeiro ela recebe uma profecia. A Bíblia diz que ele olha para ela e diz: mulher, receba a tua petição, o Senhor te conceda. Ela toma posse, desce alegre. E quando ela desce alegre, ela coabita com seu esposo e vai gerar Samuel. O primeiro passo para Deus trabalhar no teu ministério, na tua vida, na tua chamada, é você tomar posse daquilo que Ele já liberou. E é por isso que incomoda quando você fala: Deus me disse que eu vou viajar. Deus me disse que eu vou ser pastor. Deus me disse que eu vou ser ungido. Deus me disse que eu vou cantar. Deus me disse que eu vou para as nações. Você já percebeu a cara que algumas pessoas fazem quando você fala isso?
Porque as palavras de alguém que crê incomoda. Porque os sonhos de alguém que crê incomoda. Porque crer já é meio caminho andado para acontecer sobre a tua vida. É por isso que Satanás trabalha para abalar a sua fé. A Bíblia diz que nada do que nós vimos foi feito do que é visível, foi feito do que é invisível. Os céus e a terra foi feito do haja. Deus disse haja luz e houve. Deus disse hajam seres e houve. Deus disse haja águas e houve. Deus disse haja. Então você precisa profetizar sobre a tua vida. Vai acontecer sim. Meu ministério vai fluir sim. Minha vitória vai acontecer sim. Minha casa vai chegar sim. Minha bênção vai chegar sim. A lepra cantarácia. E a Bíblia diz, amados irmãos, que lá vai José. E eles pegam. Rubem tem um pouco mais de sensatez, porque o diabo só vai até onde Deus deixa. Eita Deus, eu sou fã de Deus, porque até o diabo, ele é muito poderoso, irmãos, muito mais do que nós. Mas ele só vai até onde o nosso Deus quer, o nosso Deus deseja, para trabalhar na nossa própria vida. Olha que mistério, Deus usa até o diabo. Deus diz ao diabo, você vai até tocar na minha filha aqui, mas só até aqui, diabo. O diabo até afligiu a vida de Jó, mas foi até um limite. Não toque na sua vida. Pode tocar no bem, pode tocar na saúde, mas não quero que toque na vida do meu servo. Então Satanás só pode ir até um limite. O desejo do diabo era matar. Aleluia. Só vai na tua vida até onde Deus deixa. É por isso você não precisa ficar aflito ou aflita. Se está acontecendo é porque Deus permitiu. E a Bíblia diz que Rubem, talvez por ser o mais velho, o peso de ser o mais velho dos filhos, ele diz, irmãos, não matemos eles. Vamos lançá-lo numa cisterna. Mas a Bíblia diz que Rubem foi o único que ainda teve um pouco de lucidez. E ele tentava depois dar liberdade a José, pegar José de volta e devolver ao seu pai. Mas os irmãos, aleluia, concordam e lançam na cisterna. Imagine, irmão, ser lançado na cisterna pelos seus próprios irmãos. Porque a verdadeira perseguição vem do próximo. A verdadeira perseguição não é de quem... A verdadeira frustração, irmãos, não é daquele... Eu acho interessante quando Davi diz, pois não foi o meu inimigo que se levantou contra mim. Se fosse ele, eu teria me escondido. Mas foi tu, meu amigo. Meu amigo íntimo, nós íamos juntos à casa do Senhor. A verdadeira decepção que fere não é de um estranho. Porque o estranho você se defende, você se protege, você já tem receio, você já tem reserva com ele. O problema é quando você abre a porta da casa. O problema é quando senta na sua mesa. O problema é quando é seu amigo, é seu parente, é seu irmão. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que José é lançado na cisterna pelos próprios irmãos. Aí Judá vem com mais uma ideia maravilhosa. E ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai aproveitar o que, José, na cisterna? Bora vender. Porque estavam passando ali mercadores ismaelitas a caminho do Egito. E ele diz, vamos vender José, pelo menos a gente ganha alguma coisa. Por 20 moedas de prata, vamos vender. E a Bíblia diz que os irmãos concordam. E ali vende José como se fosse um objeto. Vende José como se não tivesse valor. Vende José como se fosse um nada. E é assim que fazem conosco às vezes. Nos vendem, nos caluniam, levantam, aleluia, como se você não fosse nada, como se você não tivesse sentimento, aleluia. Como se você fosse de ferro. E a Bíblia diz que ali vende José. Imagina o José ali achando que aquilo era uma brincadeira. Eu me lembro uma vez que eu fui assaltada, voltando da faculdade. O rapaz botou uma arma desse tamanho na minha cintura. Isso em Salvador. E eu quase dei risada, porque eu não estava acostumada com esse tratamento. E quando ele colocou a arma na minha cintura, eu ia dar risada. Eu pensei, alguma brincadeira, mas depois eu descobri que não era. Então eu imagino o José ali perplexo. Eu acho que a ficha de José demorou a cair. Que os irmãos dele, de fato, eram traidores. Eram obstinados. Porque às vezes demora para nossas escamas caírem.
E a Bíblia diz que José vai para o Egito. Só que eu quero te dizer, Deus tinha propósito. Deus ainda tinha propósito em tudo que estava acontecendo na vida de José. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que quando José está sendo vendido, ele é comprado por um comandante da guarda chamado Potifar, um homem grande, um homem próspero, um homem de destaque no Egito. Só que como a unção de Deus estava sobre a vida de José, a Bíblia diz que a casa do homem prospera de uma forma espetacular, pela presença de Deus que havia na vida de José. A Bíblia diz que tudo começa a prosperar, tudo começa a crescer, e Potifar tem discernimento e diz, desde que esse homem veio para minha casa, tudo dá certo. Desde que esse homem pisou na minha casa, tudo está prosperando, então eu vou exaltá-lo. Porque quando a unção de Deus está em sua vida, irmãos, não importa o cárcere que te coloquem, não importa onde queiram te rebaixar, você vai brilhar onde Deus te colocar. Não adianta. Quando colocaram José, ele coloca José na posição de mordomo, mas uma mordomia de tal forma que a Bíblia diz que Potifar não sabia nem o que é que ele tinha de bem. Ele entregou tudo a José. Aleluia. E deixava José administrar a sua casa, porque José continuava sendo o jovem da confiança. José continuava sendo o jovem que Deus escolheu. E a mesma liderança que estava sobre ele na casa do seu pai, o acompanhou na casa de Potifar. Porque a unção que está em vós permanece em vós. E a Bíblia diz que José brilha mais uma vez. Porque quem tem um brilho de Jesus brilha em qualquer lugar. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele chega, irmãos, aleluia, na casa de Potifar, nem tudo é perfeito. Porque José já estava prosperando ali, já estava se destacando ali, já tinha novas vestes ali, vestes de honra. Só que como nem tudo é perfeito, vem um demônio chamado a mulher de Potifar. Porque eu quero te dizer, querido, não se engane, o diabo ele não para. A minha Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor bramando como leão e buscando a quem ele possa tragar. Não dê brecha. Porque a Bíblia diz que a mulher de Potifar põe os olhos em José. Porque era José homem formoso, de formoso semblante, era bonito, de porte, de presença. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela atenta para José e cobiça, e se deixa levar pela lascívia. Aleluia. E ela começa a dizer a José, José, deita-te comigo. José, deita-te comigo. E eu acho lindo a resposta de José, irmãos. Que caráter. Que esse caráter de José venha sobre a igreja dos nossos dias. Que esse caráter de José, que essa integridade de espírito paire sobre a nossa vida. Carai, como narraço. José olha para aquela mulher e diz, mulher, eu quero te dizer uma coisa. Ela diz o quê? A mulher não tem nem nome na Bíblia, mas a mulher de Potifar não tinha referência própria. Mulher de... José diz, mulher, eu vou te dizer uma coisa. O teu marido me confiou tudo dentro dessa casa. E nada ele me oprimiu, nada ele me deixou sem permissão de usufruir, com exceção de você. Como é que eu pecaria contra o meu Deus, Deus em cima, prioridade? Como eu pecaria como meu Deus? E cometeria tamanha maldade com o meu Senhor? Consideração por Deus, consideração vertical e consideração horizontal, consideração por quem te serviu, por quem te ajudou, e consideração pelo Deus de Israel, ao qual te vocacionou. Aleluia. Porque o destaque, irmãos, também vai trazer consigo oportunidades de pecado terríveis. Microfone na mão, irmãos, é um perigo terrível. Uma pessoa que prega, irmãos, uma pessoa que louva, isso desperta nas outras pessoas. Por causa da unção, a pessoa é atraída pela unção e acaba confundindo com a carne. E se a pessoa que está no altar não tem visão espiritual, ela se utiliza do dom para prostituir.
Ela se utiliza do que Deus deu para pecar. Ela se utiliza, aquele homem às vezes não tinha destaque nenhum no mundo, não tinha muita aparência. Aí virou cantor, virou pregador. As mulheres caem em cima, irmãos. Se ele não tiver estrutura, ele peca contra o Senhor. Ele contraria a unção. Ele nega a fé. Xarai com o manaço. Não desonre a tua chamada, diz o Senhor. Não desonre aquilo que eu te entreguei e aquilo que eu ainda vou te entregar. Xarai com manaracé. Até para ser exaltado a gente tem que ter estrutura, irmãos. Até para ser honrado a gente tem que ter estrutura. Mas José tinha caráter firmado. Você sabe o que eu acho interessante? Que tudo que a mulher devia ter com o marido, é José que vai dar uma aula para ela. Meu Deus, a mulher não tinha consideração pelo marido que deitava-se com ela, hein? Pelo marido que vivia com ela, pelo homem que a honrou do mundo. Se aquela mulher tinha destaque na sociedade, é porque o marido a honrou. Shai de Cassúria, é porque o marido tirou. A gente sabe que o casamento é uma cobertura, o marido cobre. Shai de Cassúria Mahai. Precisamos honrar os nossos matrimônios nessa última hora, irmãos. Precisamos honrar aquele e aquela que Deus colocou para andar ao nosso lado. Não importa se apareceu uma mais nova, não importa se apareceu um mais bonito. Honre aquilo que Deus colocou na tua vida. Ai, pra chorar canto na récia, deropa canto na brasséria. É tempo de honrar aquele e aquela que está na caminhada com você. Aquela mulher tinha que honrar o teu marido. José que vai dizer a ela: minha filha, você não tem princípio de honra. Você não tem princípio de honra. Nerai Cassúria. Tudo aquilo que aquela mulher devia ser, José era. Eu no lugar dela, irmão, eu ficaria envergonhada. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Cuidado. Todo mundo hoje quer ser pastor, todo mundo quer ser missionária, todo mundo quer estar no altar. Mas eu quero saber, você sabe o preço disso? Shai de canto manácia. José confronta aquela mulher. Eu no lugar dela eu daria mesmo, eu já. Mas aquela mulher, ela é tão diabólica. Ela tem um espírito tão de mulher estranha, tão de Jezabel. Porque a Bíblia diz, amados irmãos, cuidado, homens de Deus, até mesmo os homens do altar. Cuidado, porque a minha Bíblia diz que por causa de uma mulher estranha se chega a comer um bocado de pão. A minha Bíblia diz que a mulher estranha destila favos de mel, mas no final o seu caminho é caminho de morte. A Bíblia diz que os que descem com ela descem as câmaras da morte. Não pode ser de Deus algo que está te afastando da presença. Não pode ser de Deus algo que está tirando a tua unção. Não pode ser de Deus algo que está te fazendo pecar. A árvore se conhece pelos frutos. José tinha toda uma trajetória pela frente. Ele ia perder tudo, irmão, por causa de uma noite de prazer, por causa de 15 minutos. Rai de Cassúria. Como é bom o homem de entendimento, o homem e a mulher que pesa. Irmãos, eu não sou idiota não, irmãos. Eu sei que o pecado nos atrai, que ninguém aqui, aleluia, é desprovido de carne. Só que eu tenho um segredo comigo. Toda vez que a seta do pecado bate na minha porta, eu peso muito as consequências. Eu acredito que José raciocinou e disse: será que vale a pena? Você acha que a mulher de Potifar não era bonita, irmãos? Hein? Mulher de comandante, homem não é brincadeira, já gosta de uma mulher bonita do lado. Você acha que a mulher não era atraente? Você acha que não mexeu com José? Aquela cobiça, claro. Mas a minha Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu imagino José pesando: poxa, a mulher é bonita, meu Deus, nunca vi uma dessa na minha terra. Mas é o seguinte:
se eu me prostituir aqui, e o que Deus tem para minha vida? E o sol e a lua e as 11 estrelas? E os feixes que Deus disse que ia se inclinar para mim, vai acontecer o que com o meu ministério, irmãos? O diabo quer manchar teu ministério, o diabo quer manchar tua história, o diabo quer manchar. Acorde! Para e compra na séria. Mas a Bíblia diz que ela era tão diabólica que sabe o que ela faz? Todo mundo queria as vestes de José. E ele deixa as vestes na mão dela. Quer a veste, minha filha? Fique. E ele escapa. Ele foge. Ele sai da presença daquela mulher. Tem tanta gente preocupada com a capa. Tem tanta gente preocupada. Irmão, se José ficasse preocupado com a aparência, ele tinha se prostituído. Sabe por quê? Ele sabia o caráter daquela mulher. Aquela mulher era manipuladora. Imagine José dizendo, se eu não me deitar com ela aqui, ela vai inventar alguma coisa. Ela vai me denegrir de qualquer forma. Então eu vou ficar aqui no oculto com ela e vou ficar. Mas ele preferiu confiar naquele que vive. Ele preferiu confiar naquele que reina. Não importa o que vão tramar contra a tua vida. A minha Bíblia diz, certamente poderão se ajuntar contra ti, mas não será por mim. Quem se levantar contra ti cairá. Cairá. Cairá por amor de ti. Terra Nagassúria. Não deixe caluniar, deixe, mas que seja mentira. A minha Bíblia diz, ninguém padeça como homicida, ninguém padeça como ladrão, nem como quem se intromete em coisas alheias. Mas se você padece por amor do Evangelho, mas se você padece, bem-aventurado é você. Shai de Cassúria, alô pra Cantarai. Deixa caluniar, deixa que seja mentira. Xaramacanta namahai. E a Bíblia diz, irmão, que aquela mulher pega aquela veste, espera o marido chegar. E eu imagino aquele arzinho dela, porque é terrível, gente manipuladora, eu conheço de longe. Eu imagino ela assim, você me paga. Porque mulher manipuladora é assim, ela não aceita o não. A pessoa manipuladora, ela não aceita ser contrariada. Eu imagino ela, você me paga, peraí que eu vou armar uma pra você. Coitado e coitada de quem pensa que pode invalidar uma promessa de Deus. Eu tenho pena de quem pensa que pode passar rasteira naquele que Deus tem uma chamada. A Bíblia diz que ela pega e levanta uma calúnia terrível, irmãos. Ser chamado de estuprador. Foi isso que José foi chamado. Ela chega para o seu marido e diz, marido, porque a manipuladora é assim, chora, viu, irmãos? Chora também. Doente de alma. Ai, meu amor, você não sabe. Aquele hebreu veio aqui se aproveitar de nós, se aproveitar de mim, a minha reputação. Eu imagino até que o marido sabia quem era a peça. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Minha Bíblia diz que José vai para a prisão injustamente, irmãos. Aleluia. Vai para a prisão injustamente sem murmurar. Sabe o que eu acho interessante? É que eu não vejo, irmãos, eu não sei o que é que eu faria numa situação dessa. Porque a gente quer o que quando a gente age certo? Honra. A gente quer o que quando a gente age certo? Só que a honra nem sempre vem no time que a gente quer. Deus vai te honrar, vai. Tem gente aqui dizendo, Deus, e as minhas justiças estão sem retorno. Mas foi como eu estava falando com a missionária Lisa essa semana. Aleluia. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Eu vou concluir por causa da hora, irmãos. O rolo é grande, mas a hora não nos espera. A Bíblia diz que José também vai para a prisão, só que na prisão ele também era líder. E a Bíblia diz que a chave do cárcere foi entregado a ele. Você sabe o que é você estar na prisão e ter a chave para sair? E não sair por saber que existe o tempo de Deus para todas as coisas. E ali naquela prisão a Bíblia diz que José recebe a chave, mas também recebe dons. Antes ele só sonhava, mas agora ele também interpreta sonhos. E a Bíblia diz que ele vai interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. E ele diz, olha padeiro, daqui a 3 dias tu vai, aleluia, as aves, ele sonhou que as aves comiam na cabeça dele. Ele diz, você vai ser morto por ordem do faraó. Depois ele chega para o copeiro e diz, copeiro, você vai ser restituído ao seu cargo. E assim se cumpriu na vida de José. Só que quando José pensou que o copeiro ia se lembrar dele,
O copeiro se esquece, porque ai de você se tirar sua confiança de Deus para colocar no homem. Maldito é o homem que confia em outro homem e faz da carne o seu braço. Você até deu o currículo para aquela pessoa, né? Mas quem abre a porta é Deus. Você até está esperando uma resposta de alguém, mas quem abre a porta e toca no coração dela é Deus. Mas um belo dia, para a gente concluir, a Bíblia diz que o copeiro se lembra. Mas sabe o que é? É Deus que dá o start na mente para lembrar de você, viu? Não é o homem que recebe a glória, não. A glória é de Deus. Você até agradece, você até é grato, mas a glória é só para Deus. Aí o copeiro se lembra de José. Mas sabe por que ele se lembra? Por uma conveniência também. Porque o que o faraó precisava só tinha na vida de José. Não tinha ninguém ali com um dom de interpretação de sonhos. E o faraó, ele tem um sonho quase que ininterpretável. Sobre a questão ali, aleluia, de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E José interpreta e diz, vai vir 7 anos de fome. E ali, irmãos, antes de José interpretar, vem, aleluia, o convite para ele se apresentar a faraó. E eu acho lindo quando a Bíblia diz, José mudou as suas vestes e barbeou-se. Vai chegar o tempo que Deus vai mandar você trocar vestes. Rala pra cantar, rabacai. Já tem gente aqui que Deus está dizendo, troca as vestes que chegou. Muda as vestes, faz esse cabelo, minha filha. Prepara, porque o que eu tenho para você é honra. O que eu tenho para você não é cárcere. O que eu tenho para você não é cisterna. O que eu tenho para você não é vergonha. O que eu tenho para você é vitória. José se prepara para encontrar com o faraó. Interpreta o sonho. Sem nenhuma pretensão, ele diz, olha faraó, constitui alguém como administrador, para que vocês amontoem no período de escassez e num período de fartura, para que no período de escassez vocês venham a ter alimento. O faraó diz, quem tem o espírito dos deuses santos como esse homem? E ali, lá para cantarácia, é Deus que exalta, é Deus que faz, é Deus que honra, é Deus que chama, é Deus que opera, vai chegar. E eu concluo. Quando José se encontra com seus irmãos, não vou detalhar, mas ele perdoa. Não posso deixar de falar isso aqui. Quando Deus te exaltar, a ponto dos seus inimigos virem comer na tua mão. Quando Deus te exaltar, a ponto dos teus inimigos precisarem de uma oração sua, perdoe. Feche com chave de ouro esse negócio. Perdoe e ainda bote ele para comer do melhor da terra com você. Não é para humilhá-lo, é porque sobre você tem um caráter de Cristo. Sobre você tem um caráter de Cristo. E para concluir, fica de pé. José teve 2 filhos na honra. José se casa aí. Depois de resistir à tentação, vem aquela que é de Deus. Vem aquele que é de Deus para você. Vem aquele que seria a sua metade, aquela que vai ser a sua metade. E a Bíblia diz que ele tem 2 filhos. Diga Manassés, Efraim. Eu quero profetizar que você vai ter 2 filhos. Aleluia, espirituais. 2 filhos que simboliza, aleluia, Manassés. Diga Manassés. Diga Efraim. Deus te fará prosperar. Deus, Manassés, primeiro, Deus vai te fazer esquecer. Irmãos, tem gente aqui que já passou por cada coisa, que só uma bênção muito grande para você esquecer do seu passado. Só uma vitória muito grande de Deus para você esquecer as humilhações, para você esquecer das provações, para você esquecer da pedrada. Manassés, Deus vai passar o Manassés da sua mente. O que Deus vai fazer é tão grande que aquilo que parecia um trauma inesquecível, Deus vai te fazer esquecer. O que Deus vai te dar vai superabundar. Deus te fará esquecer das dores da tua mocidade, das humilhações da tua mãe, do teu pai, das humilhações do teu irmão, das humilhações do seu trabalho. Deus vai te fazer esquecer. E Efraim, Deus vai te exaltar onde você foi humilhado. Deus vai te fazer prosperar na terra da sua aflição. Deus te fará prosperar. Eu queria, com a permissão do pastor, posso, pastor, fazer uma oração? Só você que precisa de um Manassés,
Primeira pergunta: tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém que quer esse Deus que livra da calúnia? É esse Deus que honra, esse Deus que exalta? Se tem, levante a sua mão, porque Jesus quer te salvar. Aleluia, esse é o meu primeiro chamado, é o meu primeiro pedido. Se tem alguém que quer fazer uma aliança, ou que está afastado, hoje é o dia de você renovar sua aliança, fazer um concerto com Deus. Se não tem, agora é com você que é crente. Só você que precisa de um Manassés. Irmão, eu já passei tanta coisa na minha vida que eu preciso de um Manassés. Eu preciso que Deus me faça esquecer, porque toda vez que eu lembro eu choro. Toda vez que eu lembro machuca. Toda vez que eu lembro dói. Toda aí canto nerraço. Só você que precisa de Manassés e Efraim. Só você que precisa de Manassés e Efraim. Só você que precisa de Manassés e Efraim. Vem aqui. Vim aqui porque Deus vai passar o negócio. Xaramacanto, dá pra rácio. Em lugar de vergonha vai ter dupla honra. Em lugar de humilhação vai ter vitória. Ai, de que ai, choprai, de que aço. Deus transforma a maldição em bênção. Irmão, já fui violentado, eu já fui violentado. Deus vai passar Manassés. Eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui rejeitado na minha mocidade. Harapacanto, decaçai, diplomanara séria. Ai, Chomas. Eu quero pedir uma ajuda dos obreiros aqui em cima. Que a gente possa ministrar esse povo. À medida que a gente ora, à medida que a gente profetiza, eu gostaria que os obreiros impusessem a mão sobre a igreja, porque a igreja vai receber renovo. A igreja vai receber renovo. A igreja vai receber Manassés. A igreja vai receber Efraim. Alá pra canto, de pra Súria. Deus está derramando fogo na mão de cada obreiro agora. Deus está derramando fogo lá pra canto, teraço, de proma, naraçai. Se liga aí, se liga aí, se liga aí no que Deus vai fazer. Shai, Heralproma, renasceria. Oh, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia. Adore, 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 adore quando Deus trabalha. Adore quando o Espírito trabalha. Shai, Ramasso, Decanto. Vai trabalhando aí, Jesus. A nossa alma anseia, a nossa alma deseja, a nossa alma precisa, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. A gente precisa de Manassés, Deus. Haraba canta na brachora bahai. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, todo domínio, oh, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória. Aleluia, pelos séculos, tu és poderoso, poderoso Deus, tu és grande, meu Jesus. Oh, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, tu és meu Deus. Oh, meu
Adore ao Senhor. A presença de Deus está aqui. Aleluia. Quantos estão agradecidos a Deus por esta palavra? Eu estava ouvindo, e eu acho aqui algo extraordinário. A restauração da família e a restauração da vida de José. Deus mostrando para que o inimigo, o pecado que você o acusou, não transparece. Porque o inimigo ele gosta de acusar pecado, mas Deus é o que restaura. E tempo a tempo, Deus ele faz. Só para você ir para casa mais animado ainda. Quando ele coloca o nome dos filhos, ele estava bendizendo o nome do Senhor. E a razão, os irmãos, é que os irmãos tiram a veste dele. Estava dizendo assim, você não pertence mais à nossa família. Tu não é mais dos nossos. Ele perde a túnica dele. Ele é o que é jogado fora. Mais na frente, o inimigo tenta falar para ele, você vai ser aquilo que eu quero. E ele disse, eu não vou ser aquilo que você quer. Ele perde as suas vestes também. Mas aquele que está no trono, meus irmãos, ele é extraordinário. Deus faz algo aparecer no momento que Ele quer. Então receba a palavra profética aqui esta noite. E mesmo que você não espera, você vai ser chamado. Não, você não entendeu, vou repetir. Mesmo que você nem espere que isso vai acontecer, você vai ser chamado. Por que você vai ser chamado? Porque você perdeu a túnica da tua família, mas Deus vai restituir. Porque Faraó chama, e se tu olhar um pouquinho mais, eu marquei o texto aqui. 41, versículo 42. Faraó tira o anel no dedo e diz, trazei para mim o vestido de vinho puro. Está dizendo assim, a tua família que te abandonou, te excluiu, você vai restituir a tua família. Você vai trazer perto dele. E você vai perdoar a tua família. Deus vai restituir a tua família, porque Deus está devolvendo o vestido de vinho puro. Segundo, Deus está dizendo, toda a
calúnia que fizeram contra ti, eu estou restituindo. E vou mostrar que não é verdade. Por quê? Por que não é verdade? Você era mordomo, foi preso, mas agora eu vou te colocar com cabeça governador. Então tudo que você está passando nesse dia, em 2021 vai ser uma virada na tua vida, porque Deus está devolvendo as tuas vestes de novo. Restituição da família, recebe aí a palavra profética. Restituição da família. A calúnia que levantaram contra você, o que eles falaram de você, o que eles fizeram com você, Deus está restituindo, devolvendo de novo o que eles roubaram de ti, Deus está devolvendo. Por quê, pastor? Porque José não se preocupou com a túnica que o pai dele deu. Ele não se preocupou com a túnica que a mulher de Potifar tirou. Mas ele esperou em Deus que vai vir tudo de novo. Vai vir tudo de novo. Então recebe esta palavra aqui esta noite. Tome sentado orando a Deus. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Aleluia. O vestido que Deus vai te dar é de vinho puro, é de realeza, mostrando o que tu és. Você vai entrar no seio da tua família e vai ter restauração, porque eles vão ver coisas diferentes de você. Aleluia. Toda a calúnia, tudo que eles projetaram, tudo que o inimigo arquitetou contra a tua vida, fica tranquilo que Deus está devolvendo tudo de volta para ti. Eu cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor. Terça-feira tem o culto de ensinamento às 19h30. Quarta-feira tem o círculo de oração às 14h30. Quarta-feira tem oração com a irmã Rosângela às 19h15. Quinta-feira um grande culto da Vitória às 19h30. O irmão José está pedindo oração em favor de Nelson e a sua esposa, pois eles estão com Covid. A dizimista de hoje, Antônia Tavares Santos, Silas e Neiva Massoco, Oswaldo Berger, Silvan Pereira de Andrade, Missão Rosane Alves. Aqui nós temos um aviso do Departamento Infantil, irmãos. O Departamento Infantil comunica que nessa quinta-feira, dia 4/2, dará início às escolinhas para o ano de 2021. Portanto, pede aos pais ou responsável que traga seus filhos ou as crianças para juntos aprender a palavra do Senhor. Comunicam também que será dado continuidade do projeto As 12 Portas de Jerusalém e que neste mês de fevereiro será trabalhado a Porta da Fonte. Dúvidas e sugestões podem procurar as irmãs do Departamento Infantil. Eu quero convidar a minha irmã, a Vera, para vir aqui na frente, que ontem ela completou mais um ano de vida, pedindo a Deus que continue abençoando a vida dela, dizer que eu amo muito ela, que ela é uma bênção em nossas vidas, nossa mãezinha. Convidá-la para vir aqui, que completou mais um ano de vida. Eu quero perguntar, teve mais alguém que fez aniversário essa semana, ou vai estar de aniversário essa semana? Não? Então, só vai. Obrigada, pastor. Meus irmãos, só um aviso. A partir de amanhã, das 23 horas, nós iniciaremos a oração aqui na nossa igreja, no nosso setor. E esta oração ela vai ser feita ao vivo, para incentivar você a orar também. Nós vamos resgatar o valor da oração, essa é a essência da igreja. Então, às 11 horas, meus irmãos, nós estaremos orando ao vivo. Você pode orar junto com nós pela plataforma YouTube e também pelo Facebook. E se você não puder vir na igreja às 23 horas, lá na tua casa você pode orar conosco. Tá? Você pode orar e dar um sinalzinho para nós. Quando você começar a orar lá na tua casa, você manda uma mensagem para nós aqui e nós estaremos sabendo que você está orando conosco naquele momento. Pastor, eu não consigo orar 1 hora. Não tem problema. Você pode orar 15, 20, 30, 40, 50, 1 hora. Ou aquilo que você pode. Você pode orar 10, mas depois amanhã você pode orar 20, e assim você vai resistindo e tu vai ter palavras na tua oração. Eu tenho certeza que este mês de fevereiro, nós vamos destravar o que está travado aqui, em nome de Jesus, através da oração. Amém, meus irmãos? Então, amanhã nós estaremos aqui orando, junto com o presbítero Mombobes, fica aí, Mombobes, vai estar na responsabilidade com uma equipe, e nós estaremos aqui orando.
Às vezes eu não vou estar aqui, mas vou estar na minha casa orando junto. Então você pode estar neste momento conectado junto na oração, isso é mais importante. E queremos até o término da oração ter mais de 100 pessoas orando conosco. Então você vai, a partir das 11 horas, você entra no WhatsApp, no Facebook, e você vem orar conosco em nome de Jesus. Lá da tua casa, ora com a gente e manda uma mensagem: pastor, estou orando junto neste momento. E nós estaremos sabendo. E se você precisar de oração, você já aproveita a colocar o teu pedido, que nós estaremos intercedendo no final. E eu tenho certeza que até o final de fevereiro, que tudo que tiver travado vai destravar e você vai ter a tua vitória. Amém, meus irmãos? Ficamos em pé nesta noite. O presbítero Mombós vem orar aqui e também dá a bênção apostólica para nós retornarmos para nossas casas. Estou agradecido pela missionária. Não, tá. Quem que está agradecido pela missionária que trouxe a palavra de Deus esta noite? Dá sinal para você voltar, né, junto com seu esposo, também a gente cuidar para pregar aqui. Amém, meus irmãos? Eu queria que um brilho descesse e orasse pela irmã Vera, que completou mais um ano de vida. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, soberano e eterno Pai, te damos graças uma vez mais, papai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela tua filha, que está completando mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando e usando ela da sua maneira. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, despede a tua igreja, Senhor, debaixo de tuas mãos santas e poderosas. Pai, fica conosco, assim nós oramos e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Estende a tua mão comigo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe e que tenhamos todos uma semana abençoada. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir. Que a vida lhe seja um constante sorrir. Amém, meus irmãos? Domingo, nosso grande culto de Santa Ceia, o próximo domingo. Que Deus vos abençoe.